todos. Sejam muito bem-vindos a esse segundo dia da 42ª Jornada Espírita. É com muita gratidão, com muita alegria que recebemos todos aqui nessa manhã de sábado. Lembrando que essa Jornada Espírita é organizada pela Federação Espírita Catarinense através da 13ª União Regional Espírita e que dá sequência no tema, nesta edição, Ciência e Religião na Construção de uma Nova Era, 150 anos de A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita. Vamos então apresentar a nossa palestrante desta manhã. Carmen Lúcia Valtric Martins é trabalhadora do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau, Santa Catarina, onde exerceu por 13 anos a presidência. Por 2 gestões, esteve vice-presidente da Federação Espírita Catarinense. Atualmente é presidente do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. Já participou em diversas jornadas espíritas, inclusive aqui conosco, e ministrou vários seminários pela nossa região. Carmen Lúcia vai falar agora sobre construção da inteligência. Bom dia a todos. Para fazermos a construção de uma nova era, é necessário a construção da inteligência. Não há como isso acontecer se não for naturalmente preparado cada um de nós para esse desenvolvimento. Na questão 71 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário dizendo o seguinte: somos seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. E na questão 23, ele pergunta à equipe dos espíritos superiores que o dirigiram e que o acompanharam no trabalho de codificação: que é o espírito? E a resposta foi cristalina: princípio inteligente do universo. E ainda, continuando, ele diz na 24: a inteligência é um atributo essencial do espírito. E ainda completando: é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Acho que essas 3 questões aqui colocadas podem introduzir a todos nós o porquê que estudar a inteligência e a sua construção é fundamental para todos nós. A inteligência é um atributo do espírito e, portanto, somos todos inteligentes. O Pai nos criou simples e ignorantes, mas nos deu em germe todo um potencial que nós temos que desenvolver. E a inteligência é o carro-chefe, porque ela determina a construção de todo o nosso conhecimento. Todo o trabalho da área cognitiva é que nos vai auxiliar em toda a compreensão doutrinária e toda a legislação divina, que está aí, imutável, para ser atendida. Portanto, o espírito é o ser moral, é o ser inteligente, é o ser que tem todas as condições para desenvolver a sua tarefa, dada especificamente pela bondade, pela misericórdia de nosso Pai. Em A Gênese, capítulo 3, item 12,
nós encontramos esta definição. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo da alma. Aqui, nós vemos algumas das características que fazem parte intrinsecamente da inteligência. Atos voluntários. Portanto, depende da nossa vontade, que é outro atributo do espírito. Todos somos inteligentes. Todos temos em nós essa capacidade de querer, de fazer e ainda de sentir. Então, a inteligência nos permite conhecer e nos permite agir adequadamente. E ainda, a pergunta-chave, que aqui para nós é muito importante. Onde se situa a inteligência? Ela vem de fora? Ela vem de dentro? Como é que ela funciona? No espírito. Porque é o espírito que pensa, que sente e que age. Não é no cérebro, meus irmãos, como o conhecimento materialista assim prevê. Porque para o materialista, a inteligência é um hormônio produzido pelo cérebro. E ontem, na palestra do senhor André Peixinho, ele ainda se referiu, historicamente falando, da época materialista para a época espiritualista. E nós vimos que todo aquele processamento de se montar o conhecimento materialista se limitava ao nascer e morrer e acabar. Para nós espíritas, a visão é outra. E nós temos que encarar este conhecimento de uma forma completamente diferente. Porque o espiritismo traz novos paradigmas. Ele traz princípios que determinam uma nova visão de todo o conhecimento da história até o ano de 1857, quando nós tivemos a chegada do Consolador que Jesus prometeu. E com ele traz uma montagem completa da forma estrutural cognitiva do ser humano, além da forma do sentimento. Eu aqui estou me referindo mais à inteligência, que é o assunto que me foi proposto. Então, o cérebro não é realmente a causa. O cérebro é o meio que vai processar, armazenar e recuperar as informações que o espírito tem e que traz consigo e que forma novas. No Burfakuri, no seu livro Muito Além dos Neurônios, ele diz o seguinte: o espírito é a energia que percorre as células cerebrais, codificando as substâncias químicas que atende suas imposições, fixando no cérebro os seus desejos. Por que eu pus isso aqui? Porque eu mesma, ao montar este trabalho, eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que eu vou poder passar na construção da inteligência para os meus irmãos como funciona a ação do espírito que pensa e sente para o cérebro e para a exteriorização das ideias, dos conceitos, dos sentimentos que o espírito tem. E gostei dessa colocação do Fakuri, porque ele diz que o espírito é a energia que percorre as células cerebrais. E André Luiz, na sua coleção, principalmente em Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, ele coloca muito bem como funciona, a tal ponto que ele diz: nossos pensamentos atingem as células, nós criamos a doença e nós saramos a doença, porque nós, conforme pensamos, jogamos para o nosso corpo. Mas como é que nós vamos fazer isso? Se nós trabalhamos com o pensamento. E aí o Fakuri diz, é a energia que percorre as células cerebrais,
codificando as substâncias químicas e fixam no cérebro. Daí o entendimento que colocamos aqui. O cérebro humano é composto por cerca de 100 bilhões de neurônios. Neurônios são as células nervosas que levam as ramificações, que são conectadas entre si. E as redes neuronais, quer dizer, todo aquele conjunto que forma uma rede realmente das condições cognitivas, são estimuladas pelas ondas do pensamento, portanto comandadas pelo espírito, porque quem pensa é o espírito, se encarregam de exteriorizar as potencialidades da inteligência. Resumindo, o espírito é o ser inteligente, que pensa, que sente, que age. E através das redes neuronais, a parte nobre do nosso cérebro, o espírito age. E o cérebro é um instrumento que o espírito se utiliza enquanto encarnado e que depois vai se decompor como todo o corpo físico, mas que, como vamos ver agora, o espírito leva consigo o seu potencial. Nada se perde junto ao corpo físico. O pensamento, diz André Luiz, se materializa nos neurônios. Olha que linda essa frase de André Luiz. Os pensamentos se materializam nos neurônios. Ele faz a ligação direta entre o espírito e o corpo físico. E aí nós vemos a importância do nosso cérebro, de cuidarmos das nossas condições cognitivas, de trabalharmos a nossa inteligência para que nós cheguemos à construção de uma nova era. Porque, como sabemos, a reencarnação é justamente a justiça divina em ação. É ela que nos permite, nessa multiplicidade das existências que nós todos vivemos, o desenrolar, o progresso que nós precisamos ter. E o cérebro é o órgão de ligação inicial do espírito e é ele que se desliga. Quando o bebezinho se forma, começa a formação pelo cérebro de cima para baixo, e quando nós deixamos o corpo físico, começa o desligamento pelas extremidades e vai encerrar com o cérebro. Portanto, essa ligação entre o cérebro do espírito com o cérebro e do cérebro com o espírito é simbiótica, é fundamental. Tanto é verdade que quando o cérebro não funciona, por qualquer motivo, como vamos ver também adiante, o espírito não tem a condição de se manifestar devidamente. O pensamento se materializa nos neurônios. O espírito não perde os conhecimentos adquiridos durante a encarnação. Jamais. Não perde. Portanto, quanto mais a gente puder fazer para segurar esses conhecimentos e aperfeiçoar esses conhecimentos, melhor para nós. Ficam as reminiscências na terminologia direta de Allan Kardec e a intuição do progresso feito. Isso já se encontra no Livro dos Espíritos. Todo patrimônio espiritual conquistado permanece nos arquivos do espírito. Irão se refletir em cada nova existência no corpo físico. E é essa ligação entre o espírito e todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, e o novo corpo físico que se está montando, criando, operacionalizando numa nova encarnação, é que faz essa ligação se tornar difícil para o entendimento daqueles que desconhecem os princípios básicos da reencarnação. Os materialistas longe estão de querer sequer aceitar aquilo que nós estamos falando aqui. E para muitos, até espíritas, que talvez desconheçam um pouquinho essa formação, se questiona, bom, mas se nós fizemos toda uma bagagem, morremos fisicamente, como podemos manter essa bagagem no corpo
espiritual ou no mundo espiritual e depois, quando voltarmos, continuarmos. E é essa a grandiosidade da doutrina espírita. Porque a reencarnação é um princípio básico. E não só é básico doutrinariamente, mas é básico porque ele traz a justiça de nosso Pai. E nessa possibilidade que ele nos oferece, da formação de novos corpos físicos, mas na continuidade da unidade do nosso pensamento e do nosso ser, é fantástico. E nós guardando isso, esse patrimônio que é nosso, inalienável, e que ninguém jamais poderá nos tirar. E continuando essa ideia, aqui rapidamente, para poder fechar esse tipo de pensamento. Como o espírito mantém essa bagagem, esse seu patrimônio? O perispírito é o terceiro elemento do homem quando encarnado. O espírito, o corpo físico e o perispírito. O espírito, o ser inteligente, o corpo físico, o ser perecível, o perispírito, o elo de ligação entre o corpo e o espírito e que acompanha o espírito no momento do desencarne. Órgão essencial. Essencial. Justamente pelo desconhecimento da sua ação, muitas criaturas têm dificuldade de fazer essa ligação. Esse corte epistemológico, como se diz na área do conhecimento, não auxilia essa montagem. E o Espiritismo, além de dar todo o esclarecimento, ele é lógico. E ele mostra claramente, na prática, como funciona. Então ele diz assim, o perispírito é um elo interexistencial, e a palavra interexistencial foi criada e trazida pela primeira vez nas obras de Herculano Pires, o grande filósofo do Espiritismo. Porque o elo interexistencial existe no espírito quando encarnado, porque nós estamos aqui e agora, mas nós também emancipamos, nós também vivemos no mundo espiritual. Então há uma interexistência constante nossa. E aqui, especificamente, para que nós entendamos o que acabamos de colocar, diz o seguinte: no momento da morte, o perispírito registra as experiências vividas pela criatura. O perispírito registra. Todas as passagens e mudanças da alma são arquivadas através de um dispositivo de transcrição automática dos arquivos biológicos para os perispirituais, na chamada memória integral, e permanecerão além da vida física. O perispírito é a chave de todo esse processamento, porque ele registra, ele arquiva. No exemplo do computador é fácil. O aparelho, o computador, é o hardware. O software é o perispírito. É o espírito que vai levar e que guarda através do perispírito. O computador pode ser usado por muitas pessoas, mas o programa, este programinha aqui é sensacional. É nosso. É nossa propriedade, porque aquilo que nós somos é patrimônio daquilo que nós fizemos. Positivo e negativo, veremos isso hoje à noite com o bem e o mal. E essas nossas possibilidades estão arquivadas até que nós consigamos trabalhar tudo o que for negativo e mantermos aquilo que for positivo. Aí nós estamos mudando na escala espírita até chegarmos a espíritos puros. E essa forma de ação obedece a um dispositivo automático. Não precisa Deus vir assim, você, e apontar de um para o outro. Não precisa, está na lei divina. A lei de causa e efeito se age sozinha, existe sozinha, porque ela está estabelecida pela imutabilidade dela mesma. O Pai
Imaginando, se nós fôssemos assim vendo um Deus antropomórfico, né, da nossa forma, iríamos fazer um planejamento, e imaginar todas as possibilidades, circunstâncias, tudo o que possa para que Ele pusesse uma lei. E essa lei automaticamente vai se cumprindo, naturalmente. Por isso ninguém foge à lei divina. E onde ela está escrita? Onde? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Portanto, ela está em nós. Somos nós que tanto fazemos, agimos, respondemos e temos que trabalhar com essa lei, queiramos ou não. Porque o Pai não veio perguntar para mim ou para algum dos senhores aqui, como é que eu devo agir? Não, é automática a transcrição. E, além da vida, ficam gravados esses dados. Onde Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele trata da memória integral. Não só nesse livro, também em outros. Memória integral. Aquela memória, nossa, e é integral no sentido de que ela abrange, o nome diz tudo. Nem sempre nós aqui estamos trabalhando com ela na sua totalidade. Porque o espírito, ao reencarnar, ele vai primeiro, já no plano espiritual, ele vai programar o seu reencarne de acordo com as suas necessidades, daquilo que ele tem registrado no seu currículo e que precisará ser trabalhado nessa nova encarnação que vai acontecer. Então aqui nós não estamos assim na total consciência de tudo que nós sabemos. Nós temos o necessário para a execução perfeita da nossa encarnação. É só sabermos utilizar esses mesmos dados. Mas quando nós deixamos o corpo físico, retornamos ao mundo espiritual, mesmo no momento de expansão nessa vida existencial. Mas depois de deixarmos o corpo físico, nós vamos gradativamente reassumindo o nosso total potencial dentro dos limites também necessários. Tudo isso estabelecido pela própria lei divina. E a pergunta que eu acho que muita gente está pensando, bom, está falando de inteligência. O que é inteligência? É uma palavra que vem do latim. Inteligência, intelligere. Interligar, conhecer ou compreender. Rapidamente, etimologicamente considerando. Mas é a capacidade de pensar e gerar problemas. Olha só, pensar e gerar problemas. Buscar soluções para resolver problemas. Nós podemos criar e podemos resolver. Usar o processo formal de aprendizagem e da experiência. Capacidade para se orientar e adaptar-se em meios e situações novas e ou desconhecidas. Várias pesquisas que foram feitas para estudo da inteligência mostram que às vezes as pessoas, sumidades, com 1001 títulos, numa situação às vezes simples do dia a dia, não consegue resolver o problema. Um analfabeto simples qualquer chega ali com a sua experiência, com a sua vivência, naquela circunstância, naquele momento é capaz de resolver uma situação que o sabidão lá não sabia fazer. Portanto, é um processo de aprendizagem que trabalha a experiência também. Façamos aqui a diferença entre experiência e experimentação. A experimentação é quando você vai para o laboratório, faz o ensaio e erro, fica ali para chegar a uma conclusão. Aí você tem uma experiência. Então, na vida, nós temos 1001 experiências, cada um de nós. E aqui uma leve historinha, que eu não coloquei o autor porque eu não consigo lembrar de onde eu tenho essa historinha. Dois jovens estavam numa floresta, andando, passeando e conversando. De repente, apareceu o rei dos animais. E o leão ali, prontinho, olhando para eles. E o que é que nós vamos fazer? E aí, o primeiro disse: não adianta fugirmos.
nunca conseguiremos correr mais rápido do que o leão. E o outro, eu não tenho que correr mais rápido que o leão, eu só tenho que correr mais rápido do que você. O primeiro está na teoria, capacidade de analisar, calcular e projetar. Bom, nós temos que correr. Qual é a distância? Como é que nós vamos fazer? E agora? O leão corre tantos, eu corro tanto. Você... Teoria. E o segundo? Prática. Capacidade de se adaptar à realidade em volta. Eu só tenho que correr mais do que você. Claro, a gente fica assim até chocada, né? Pô, estou pensando que eu vou me salvar, ele que morra. Apenas aqui um exemplo da praticidade. Mas se nós formos olhar o dia a dia que estamos vivendo hoje, nós temos muita gente fazendo isso, correndo mais do que você. O cérebro, portanto, regula as atividades conscientes. Raciocinar, imaginar, memoriar, são atividades cognitivas. E inconscientes, sonhos, recordações. Freud defendeu toda a teoria dos sonhos. Recordações, traumas e todas as demais possibilidades que nós sabemos na prática que acontecem. Estágios do desenvolvimento cognitivo. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho no Piaget e não pus as etapas, eu cheguei a fazer todas elas e retirei devido ao tempo, porque me dão só um pouquinho de tempo, então eu não posso fazer muito. Isso aqui é para um seminário. A criança nasce sem consciência de si. Agora vamos pegar a imaginação e trabalhar o espírito renascendo. Então, ele não tem consciência de si, porque quando no plano espiritual ele se prepara para o reencarno, ele vai perdendo gradativamente a memória, reencarna, liga-se ao ovo, né? ao germe inicial, e ali ele vai naturalmente fazendo agora o processo do zero, vai voltando, vai crescendo para o nascimento. A imperfeição dos órgãos opõe a livre manifestação do espírito, porque ele está se formando. A estrutura neuronal estará se formando para as experiências da vida física e seus registros que estamos falando desde há pouco. Então a criança não tem consciência de si. E Allan Kardec, na questão 352, ele diz: o desenvolvimento das faculdades acompanha o dos órgãos. E aqui nós estamos colocando essa frase porque, falando há pouco, nós temos uma bagagem. E como espíritos nós estamos aqui, superlotados de muitas coisas. O bebezinho é pequenininho, está inteirinho. Ele tem braço, perna, cabeça, corpo, todas as vísceras, ele é completo. Por que ele não manifesta? Por que ele não manifesta aquilo que ele tem, essa bagagem que ele tem? E aí vem claramente a explicação. Quando a criança nasce, ele é um disco zerado. E ele vai gradativamente no processo de crescimento, organizando os seus órgãos e oportunizando a manifestação do espírito. Após o nascimento, a perturbação começa a se dissipar e pouco a pouco ele vai conquistando, vai vendo as suas necessidades, né? Vai vendo os seus compromissos e de uma forma mecânica, como também já falamos há pouco, vai transmitindo para o corpo físico através das matrizes do perispírito. Porque ao renascer, o espírito se liga ao corpo físico através do perispírito, molécula a molécula. E o perispírito é aquele elemento chave que está então trazendo de volta para o corpo físico aquilo que ele guardou no momento do desencarne e que agora vai se manifestar na formação do novo corpo físico e do trabalho da inteligência, de todo o processamento mental. Então, veja bem, a criança necessita de desafios. Não, parei, eu pulei, né? Isso.
O espírito reconstrói seus esquemas mentais conforme os estímulos do meio. E aqui entra um componente importante. O meio agindo junto à criança que está em desenvolvimento. É um elemento chave. A família, a escola, a mídia, todo o meio em que a criança vive, nasce e vive, é fundamental para o seu próprio desenvolvimento. E ela vai adquirindo então as experiências e recapitulando gradativamente aquilo que ela tem no seu capital já assimilado, se preparando para novas assimilações. Então a criança necessita de desafios. Isso aqui eu destaquei, porque é de suma importância saber disso e fazer. A criança que fica parada na cama o dia inteiro, que ninguém trabalha com ela, por mais inteligente que seja, ela fica submersa naquele novo corpo físico. Ela precisa de desafios. E eu quis aqui, como exemplo, eu nem tinha te visto ele lá. Ele é o meu perispírito. Obrigada. Contar histórias é um dos aspectos. Não sei se valeu. Tem intercessão. Então, contar histórias, vocês me ouvem? Sim. Não. É que uma voz bonita dessa tem que ter. Contar histórias, desde o pequenininho ao maior, é um mundo novo para a criança. O pequenininho de 1 aninho, de 2, de 3, a gente pensa que não é possível, mas a mãe vai lá, o pai, e vai contando aquela história, vai fazendo as mimiquices, as bacaquices lá para a criança e tal, e ela vai absorvendo. Quando ela estiver com 5, com 6. E por que a história é importante? Porque oportuniza a criança demonstrar aquilo que ela é, as suas aptidões, as suas tendências, porque às vezes tímida, às vezes voltadinhas para dentro de si mesma, introspectiva, a criança não consegue dizer o que ela quer, o que ela pensa, o que ela gosta. Mas, através de uma história, das fábulas, dos bichinhos, ela se identifica e transfere a sua problemática para aquele bichinho, para aquele personagem. E aí, os pais, de olho aberto, e como diz o codificador, educar é uma arte, ele define isso, educar é uma arte. Precisa de muita observação. E os pais e aqueles que estão trabalhando com a criança vão acompanhando o seu desenrolar. Até a adolescência é necessário. Porque o adolescente, ele tem aquela fase da identificação, que todos sabemos disso. As características, que eu não vou falar das etapas, mas como eu falei, de 0 a 2 anos, de 2 a 7, de 7 a 12, a parte da adolescência, é excelente de trabalhar cada uma. Mas eu prometo um seminário qualquer dia. Então, essa identificação total é importantíssima para desafiar a criança. Hoje é moderno a pessoa dizer assim, para mim dizem muito isso, Carmelisa, temos que respeitar os limites. Claro que temos. Mas o problema é que a gente coloca pedras na frente, paredes na frente. E minimizamos a inteligência das criaturas. E nós não podemos fazer isso. A gente sempre tem que dar um pouquinho mais e esperar que a pessoa responda. Se ela responder, ótimo. Essa é a filosofia que determinou aquele chamado avanço progressivo nas escolas. Porque o avanço progressivo mandava respeitar a condição de cada um. Aquele que pode menos tem que ser atendido na sua
da sua condição, e aquele que avança mais não pode ficar parado atrás porque o outro não acompanhou. E é da mesma forma, é igual casa espírita, que eu sempre estou falando isso, a pessoa chega na casa espírita, vem de outro estado, já fez o ESG completo, e a casa espírita tem uma seguinte orientação: para poder entrar na casa, tem que entrar no ESG 1. A pessoa já fez tudo, já fez até o progressivo, vai começar lá no 1. Aí quando ela chega nos 5 anos, ela diz: eu não aguento mais, vou embora. Falta de respeito ao avanço progressivo de cada um. Aquilo que a pessoa já assumiu, já tem como bagagem. Ela tem que ir para frente, ela tem que continuar andando sob orientação, acompanhamento, porque isso é fundamental. E as direções das casas têm, claro, com todo o direito, que observar e acompanhar cada caso. Mas esse avanço, nesse desafio de novos conhecimentos, temos que realmente obedecer. O desenvolvimento da inteligência. Todo o processo cognitivo é construído pelo indivíduo. O indivíduo é o sujeito do objeto. Por mais que eu queira pegar o meu filho e dizer: meu filho, você tem que ser mais rápido para aprender, você tem que cumprir tudo isso, eu vou cortar a tua cabeça, vou colocar lá dentro alguma coisa, e você vai. A criança, o jovem, o adulto, o idoso é sujeito da sua aprendizagem. E isso é uma necessidade interior. Ele tem que vir de dentro para fora, senão a gente não consegue. Por isso a motivação é tão importante. Eu estou falando da construção da inteligência para que ele possa construir o seu conhecimento. E aqui, o desenvolvimento da inteligência, segundo Piaget, que foi biólogo e psicólogo suíço. Excelente, o melhor nessa parte da construção da inteligência. Um homem que dedicou, porque ele era estudante de biologia e de psicologia, ele dedicou a vida dele estudando como se processa esse trabalho da inteligência. E ele apresenta o chamado mecanismo de adaptação. Sempre partimos de uma necessidade, sempre. Seja física, seja biológica, no caso, seja intelectual, seja social, seja emocional, mas nós temos uma necessidade. E essa necessidade gera um desequilíbrio no indivíduo, que fica ansioso, etc. Resultado, ele tem que partir para uma ação, ele tem que agir para mudar aquele comportamento, sair daquela situação de desequilíbrio e vai então reequilibrar progressivamente, chamada por Piaget de equilibração progressiva. Então ele reequilibra, e aí nós vemos que o desenvolvimento da inteligência ocorre num processo de construção progressivo das estruturas mentais. Vamos completar isso aqui. A cada nova estrutura, a capacidade é construída no presente pela interação da inteligência e do sentimento com as estruturas anteriores como um alicerce durante uma construção. Daí o nome. Numa construção você põe um tijolo, todos os elementos, o segundo tijolo. É a mesma coisa aqui. Nós precisamos desenvolver progressivamente, não podemos pular. A André Luiz tem uma frase muito conhecida: a natureza não dá saltos. Então, nós vemos aqui, a cada nova estrutura, a inteligência e o sentimento, né, se integram e formam estruturas novas. E aí Piaget continua mostrando esse quadro que é sensacional que ele faz, né? Da estrutura anterior que nós já vimos, nós fazemos a ação e temos no reequilíbrio uma nova estrutura. E ele chama para isso 2 elementos clássicos piagetanos. Ele diz assim: a necessidade da assimilação, que é um processo de adaptação entre a estrutura anterior e a estrutura nova. Incorporação de informações e experiências novas. E
Evidentemente que na nova estrutura nós vamos ter aquilo que ele chama de acomodação, mas acomodação não é preguiça. Né? Ele está falando da modificação interior que se ajusta às novas experiências. Necessidade, dificuldade, desequilíbrio, ação e assimilação para uma nova estrutura. É quando então nós voltamos a um equilíbrio devido a essa ação proposta, que pode ser variada e de acordo com muitas condições do meio, da escola, mas principalmente, como vimos antes, é do indivíduo. Né? É o indivíduo que se modifica, é o indivíduo o autor, o dono, o agente do seu desenvolvimento. E aqui também é importantíssimo, porque a atividade mental se processa pela assimilação e acomodação. Atividade nova, me ajusto, me adapto, me reequilibro. Em níveis graduais crescentes, partindo do que foi internalizado, o que foi colocado para dentro, aquilo que foi aceito, aquilo que vira um trabalho comportamental. Porque a aprendizagem acontece porque há uma mudança de comportamento. Enquanto não há a mudança do comportamento, não aconteceu a aprendizagem. Então, a mudança internalizou, então houve mudança de comportamento e a adaptação à nova situação. Portanto, volta novamente o equilíbrio e que certamente volta a outra possibilidade de novas necessidades e assim sucede. Por isso é um processo. E nós estamos o tempo todo vivendo isso. Allan Kardec, lá na Gênese, quando ele está falando da geração nova e os sinais dos tempos, ele se refere à crise. Ele usa a palavra crise para dizer como é importante a crise. Porque a crise mexe com as nossas estruturas. Ela desarma, ela desequilibra. E na busca incessante de sair da crise, nós vamos enfrentando situações e vamos montando novas possibilidades. E é assim que nós vamos mudando comportamentos. Uma enchente em Blumenau, que vai lá em cima, que vai lá, pelo segundo andar de um prédio. O que vocês acham que isso gera na pessoa? Perde todos os bens? Tem 1000 possibilidades? Isso não é uma crise? Agora eu vou ficar chorando sentada no canto? Não dá. Então eu tenho que buscar meios de reequilíbrio. E é assim tudo. Né? Então essa assimilação é muito importante. Ficou claro isso? A doutrina espírita confirma a teoria de Piaget. Como? Ela diz, nós estamos com 3 pontos a serem analisados. O passado, que Piaget chama de estrutura anterior. A bagagem anterior, que nós já falamos antes da reencarnação. Todos nós temos uma bagagem. É o passado. Chegamos ao presente, que ele fala da ação importante, que é através do trabalho, da nossa dedicação, de uma encarnação completa de ação, que nós vamos mudando a estrutura anterior numa visão mais ampla que o indivíduo traz. E o futuro, que será a nossa nova estrutura, e o futuro não quer dizer assim só depois que a gente desencarna, né? O futuro indo daqui para frente, amanhã, mais a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, já no mundo espiritual, onde nós realizamos a visão, a análise completa da nossa nova estrutura e das nossas conquistas. Porque a doutrina espírita, ela trabalhou antes, que a gente sabe que não vai poder modificar com o momento. Mas ela pode ser modificado e vai ser modificado e nós temos que trabalhar no presente. O presente é muito importante. E como diz Albert Einstein, não existe passado, presente e futuro. Nós estamos vivendo no tempo. Isso é uma questão nossa, é uma referência nossa. Do limite do momento em que eu encarno, que eu estabeleço o limite físico,
E na volta ao futuro, quando eu vou além do corpo físico, numa vida posterior. E continuando ainda essa visão, nós vamos verificar aqui a fala de André Luiz, realmente fechando essa visão de Piaget e a própria... Ele diz assim: para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se, ao mesmo tempo, na esperança que flui, cristalina e bela, já vem com a poesia, né, da fonte superior do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar o plano divino, as energias restauradas, assim construindo o futuro santificante. Trabalha o passado, trabalha o presente e já está prevendo um futuro santificante. É aquela ligação do contínuo da vida que a doutrina espírita prega. E segundo Demário, no seu livro sobre educação, ele diz que a doutrina espírita está ligada aqui quando ela mostra o ser reencarnado que está vivendo toda uma interação no presente com o meio social. Estamos inseridos no meio social. Somos animais sociais. Dependemos dos outros na vida social que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei dos paradigmas inicialmente, o mundo espiritual que nos auxiliou, que nos ajudou na encarnação, que nós temos o nosso anjo de guarda, que nós temos a equipe espiritual que nos assessora, dependendo, evidentemente, da proporção, do trabalho, da missão, das necessidades, que está fazendo essa interação, trazendo-nos as intuições, a inspiração, usando-nos durante o sono, através do outro, através das palestras, através do atendimento fraterno, através de tanta coisa. A espiritualidade age conosco. Como diz Emmanuel, o Pai auxilia cada um através do próximo. Então, os meios são utilizados pela misericórdia divina. E ainda, essa visão do superconsciente, do consciente e do inconsciente, ou do subconsciente. Aqui, trazendo o passado, onde trazemos as ideias inatas dessa bagagem, o presente, que é o consciente, que é a ação, que é o momento, para uma visão santificante, como diz André Luiz, no superconsciente. Quanto mais vamos saindo da nossa inferioridade moral, intelectual, moral, espiritual, nós vamos crescendo e vamos para aquilo que se chama de superconsciente. Nós vamos então tendo uma outra visão da vida, da realidade, de Deus, uma visão cósmica, etc. Vai então nessa formação, nessa construção. Então a educação do espírito representa a inteligência, do sentimento e da vontade. Quando nós estamos falando dessa construção, nós estamos trabalhando a inteligência hoje. Mas, evidentemente, o sentimento e a vontade são pontos básicos, fundamentais, do que não podemos afastar nem um segundo. E corresponde também à educação do pensamento, em quantidade, em qualidade e em intensidade. Por quê? Porque, evidentemente, o pensamento comanda. E a nossa inteligência terá que, evidentemente, quando mais espiritualizada, promover pensamentos muito mais elevados no total da nossa vida. E como se dá essa aprendizagem? Já vimos como se dá essa transcrição dos dados biológicos, do biológico para o espiritual. E agora, qual é a metodologia que nós podemos entender para dar-se essa aprendizagem? Aprender é um processo de interpretação pessoal. Já falamos disso, não há necessidade de voltarmos mais. É uma atividade individualizada, também já falamos. É a aquisição de novos conhecimentos, habilidades, hábitos. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos, diz o codificador. É um processo ativo, no qual o significado é desenvolvido com base na experiência, que também já falamos antes.
aqui, justamente porque eu estou colocando que é uma interpretação pessoal, eu trouxe uma passagemzinha rápida de Chico Xavier, consta da biografia dele. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe falava que a felicidade era essencial à vida. Quando estava na escola, me perguntaram o que gostaria de ser quando crescesse. E ele escreveu, feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse que eles não tinham entendido a vida. Olha, se tivéssemos tempo, eu faria até uma técnica com vocês em cima dessa passagem do Chico Xavier. Linda! Eles acharam que ele não entendeu porque a própria escola impõe o entendimento. E quando ele falou a coisa mais linda que tem, que ele aprendeu no colo da mãe, disseram que ele não entendeu. E ele então, naturalmente, respondeu na simplicidade dele, que era o de um alto intelectual, já num processo elevado de desenvolvimento. Mas para aprender existem determinadas condições indispensáveis que eu não poderia deixar de falar aqui, se eu estou falando em construção da inteligência, né? Curiosidade, interesse. Aliás, o interesse e a curiosidade estão assim, ligadinhos, né? A curiosidade move o mundo. E quem não é curioso, trata de ser. Porque a criança pequenininha, ela mostra todo esse dado, no contar histórias, no faz de conta, na idade dos porquês. E os adultos embotam. Motivação interna, vontade de deliberação, porque não adianta ter vontade de não deliberar. Atenção, foco. Manter o foco, concentração, disciplina, racionalidade, espírito crítico, criatividade. Ah, é fácil ficar repetindo aqui. Claro, vocês podem estar pensando isso na sua cabeça. Mas eu gostaria que cada um olhasse com atenção cada um desses itens. Porque são indispensáveis à construção da inteligência para chegar ao mundo. Na construção de uma nova era. Disciplina. Aliás, conhecemos bem essa frase, né? De Emmanuel para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. E atitudes mentais essenciais. Atitudes, já mais abrangentes. Mente aberta. Quantas pessoas de mente fechada, que quando você está num grupo de estudos, por exemplo, numa conversa, a pessoa, eu penso assim, e fecha. Não admite possibilidades. Mudar paradigmas. Se nós somos espíritas, temos que mudar os paradigmas. Porque muitos de nós estamos vindo de outras religiões que não têm os princípios que o Espiritismo tem com a lógica que o Espiritismo tem. Mudar paradigmas para o espírita é fundamental. Ou não somos espíritas. Reflexão, percepção aguçada, e eu estou falando aqui de inteligência e de educação, conhecimento global, interdisciplinar, multidisciplinar, onde nós não podemos ficar assim. Sensibilidade, raciocinar o aprendizado, relacionar o aprendizado, é a internalização que o Piaget coloca, e a vivência na assimilação, e depois na acomodação. Aprender fazendo, porque é muito fácil mandar fazer, faça o que eu digo. E valorizar as experiências. Cada uma experiência é fundamental a valorizar. E eu não podia deixar aqui de trazer Sócrates. Porque a maêutica socrática é uma lição até hoje. E Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates é precursor do Espiritismo. O pai era escultor, a mãe era parteira. E Sócrates
tinha uma imensa admiração pelos pais. Também foi escultor e quis ser parteiro, porque ele via nas profissões paterna e materna a possibilidade de desenvolver a sua teoria, que ele chamou de maiêutica. Maiêutica significa parturição das ideias. O parto de ideias contidas no interior do homem. E ele tinha um prato cheio, porque, como ele mesmo diz, para esculpir espíritos é necessário um cinzel verbal. Mas este mesmo instrumento serve também aos partos do espírito, pois é evidente a semelhança entre arrancar da pedra uma imagem ou do ventre uma criatura. E a maiêutica socrática levava à reflexão. Construía o pensamento refletindo. Morreu por isso. Porque ele sentava em praça pública e trabalhava com seus, entre aspas, discípulos, alunos, que vinham questionar o mundo. E ele trabalhava o lado moral, ele trabalhava o lado espiritual, o bem, o belo, o amor. Né? E ele trazia todos os problemas da vida a partir da maiêutica. Tirava de dentro para fora do seu interlocutor e ia trabalhando, a tal ponto que ele encostava o indivíduo na parede através das perguntas. E quando o indivíduo chegava e encostava e dizia, não sei, agora você vai começar a saber. Agora você é o sábio, porque você sabe que não sabe. E raciocinava divinamente. Foi um grande precursor do espiritismo. E ele morreu por isso. É assim que Sócrates transfere a pedra para o espírito, a arte paterna, e faz que as criaturas venham à luz, rompendo o ventre da ignorância. Maiêutica é isso, a parturição das ideias. Conhece-te a ti mesmo, dizia o sábio da eternidade, na questão 919 do Livro dos Espíritos. E aí, se Sócrates é precursor do espiritismo, ele também veio antes de Jesus e trouxe a dialética. Essa contraposição de ideias. E Jesus era dialético. Jesus construía a sua lição e trouxe às criaturas a dialética para explicar aquilo que ele queria. Coloquei aqui apenas um exemplo, mas podemos citar 1000. Tudo que Jesus fazia. Antes, porém, uma explicaçãozinha rápida sobre a dialética, essa contraposição de ideias. Nós temos a tese, que é uma proposição, a antítese, que é a oposição à tese, e a síntese, que é uma nova tese. Pega Piaget e coloca aqui, também funciona. Processo de busca da verdade por meio da demonstração, argumentação e discussão racional daquilo que se deseja. Muito bem. Jesus falava contextualizando. E, portanto, essa dialética era diretamente com o povo que o seguia e que com ele buscava as informações. Porque a grande finalidade da nossa irmã Heloísa já falou ontem, mas eu vou me permitir dizer também, que é trabalhar as consciências. E quando ele falava, ele ia lá dentro de cada consciência. Até hoje ele faz isso conosco. Porque é atemporal o seu trabalho. E aqui quero me referir rapidamente à parábola do bom samaritano, que é ótima para mostrar a dialética do Cristo. A questão que foi proposta por um como é que se chama? Fariseu? Ou por um doutor da lei? Ou por alguém lá que veio questionar Jesus, era sobre o amor ao próximo e a caridade. E aí disse o seguinte, doutor da lei: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. Porque ele sabia que Jesus trabalhava muito além. E Jesus, com toda a sua sabedoria, respondeu: o que é que está escrito na lei?
É uma pergunta que assim se fazia, era normal. O que é que... Até eu tirei o que é que... Deixei aqui, está escrito na lei. E, olha, ele não respondeu para ele. Ele fez outra pergunta. E aí, o doutor da lei respondeu. Amar o próximo, aquele cumprir, né? Que era a lei básica que ele conhecia. E Jesus disse, então, faz isso e viverás. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele vai falando aquilo, né? Completo lá, e Jesus, muito bem. Então faz isso e viverás. Eu quero estar correndo, eu não quero entender demais. Mas o doutor da lei não ficou satisfeito. Ele testava Jesus. E a si mesmo, naturalmente. Quem é o meu próximo? Olha, Jesus também não respondeu. Ele respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Né? Passou um sacerdote, passou o levita e passou o samaritano, que o recolheu, ajudou, levou para uma hospedaria, atendeu, tal. E novamente a pergunta: qual destes três te parece foi o mais misericordioso com essa pessoa? Novamente jogou e recebeu a seguinte resposta: o que usou da misericórdia. E Jesus então responde: vai e procede tu de igual modo. Este é um trabalho dialético. É um trabalho que vai das estruturas, que faz o indivíduo pensar, voltar, construir seu raciocínio. E depois ele vai gostar, porque ele mesmo não tem como escapar. Codificador, sensacional, grande educador. Organizou o livro dos Espíritos, observando fatos. Partiu do simples para o complexo e sistematizou uma doutrina maravilhosa. E ele, codificador, em síntese, elaborou a sólida teoria que hoje nós temos aqui de graça, à luz do Espiritismo. E ele diz, trazendo os pontos básicos dialéticos da comparação e da fusão de todas as respostas, que nós não temos nem ideia de como se faz, coordenadas e classificadas, e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Emociona falar de Allan Kardec. Grande espírito, grande pesquisador, educador, que antes de Jesus ele já trabalhava lá, entre os druidas, como um professor, um mentor, fácil de captar a ideia de Jesus. Morre para defender o ponto do desenvolvimento da teoria cristã pura, como Ianus. Nasce com aquela missão, que quando ele pergunta ao Espírito de verdade, e se eu não conseguir? Os desígnios do Pai não estão centrados na cabeça de um homem. No entanto, disse o Espírito de verdade, você é a pessoa certa para desenvolver essa tarefa. Faça-se em mim a tua vontade, como disse Maria de Nazaré. E ele vai, monta, e nós estamos aqui hoje, sentadinhos, bonitinhos, refletindo sobre os seus ensinamentos. Espírito grandioso que disse Leon Denis, no congresso em Paris, quando Divaldo Pereira Franco recebeu uma mensagem, ele escreve: Allan Kardec paira sobre o grupo. Paira.
e os pioneiros da inteligência nesse andar da carruagem, Binet e Simon, que trouxeram a ideia do quociente intelectual, que Stern, psicólogo alemão, chama de QI. E por muito tempo nós ficamos estudando QI, até que se compreendeu que o valor dos testes que eram desenvolvidos não atendiam às necessidades humanas. E aí surge um outro elemento importante a ser analisado aqui. Perguntado pelo codificador, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que já não criou todo mundo pronto e perfeito? Faria bem mais fácil. E a resposta dos espíritos: todos foram criados iguais. O que modifica de um para o outro? A soma das aquisições. Depende da nossa vontade, depende da nossa inteligência, a diversidade dos graus de experiências e o uso do livre-arbítrio. Daí o aperfeiçoamento mais ou menos rápido e as diversas aptidões. Somos diferentes porque trabalhamos diferentes. Todos nós estamos aqui, formamos uma unidade hoje, num pensamento único, com foco único, mas somos pessoas que com a história diferente um do outro. E certamente somos diferentes, não é só a história. Então, em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquela em que se encontrava em sua existência anterior. Já colocado antes, mas eu queria a palavra balizada do codificador aqui. Somos diferentes uns dos outros pelo fato de trazermos bagagens da vida passada. Não é novidade para ninguém. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como cretinos e idiotas? Um alerta. Cretinos e idiotas era uma terminologia utilizada na época do codificador para aqueles que tinham deficiências mentais. Era um termo de época. Então, muita gente diz, como é que está aí hoje quando a pessoa quer gozar de outra pessoa, ridicular, ô seu cretino, ô seu idiota. Mas não, era uma terminologia de época. E ele usou aquilo que tinha. São espíritos em punição, ele coloca. Eles sofrem com o constrangimento que estão sujeitos pela impossibilidade de se manifestar através dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Quando nós vimos antes que o desenvolvimento dos órgãos são importantes para que o espírito se manifeste em sua totalidade. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão, apenas de suspensão. Mas o indivíduo vai responder pelos seus atos. E é a teoria das inteligências múltiplas, agora bem moderninha, de 1983, que derrubou a teoria de Binet e Simon do QI. Não que o QI não exista, também se mede. Só que não responde e nem corresponde às necessidades nossas, do mundo de hoje. Então, Howard Gardner, americano que ainda está encarnado, psicólogo, ligado a Harvard, coordenou, assim como Binet e Simon também trabalharam com potencial humano deficiente, e ele por muitos anos com sua equipe trabalhou e rompeu com o QI. A teoria das inteligências múltiplas que ele criou mostra a necessidade de mudar o paradigma educacional. Porque o QI trabalhava ler, escrever e contar. Era isso que contava. Quem entendia de matemática era inteligente. Quem não entendia de matemática... E hoje, Gardner diz, não é assim. Todas as pessoas possuem vários tipos de inteligência e todas elas podem ser utilizadas por nós, embora cada um seja mais desenvolvido em algum tipo de inteligência. A melhor maneira de conceber a inteligência é o comportamento. Todos nós temos. E aí, eu fiz aqui, também eu gostaria de trabalhar uma por uma, né? Cada uma, mas aqui, né? O quadro das inteligências múltiplas. Então ele fala na inteligência intrapessoal, aquela interna, aquele que se conhece, que faz seu autoconhecimento, que trabalha-se a si mesmo, que se analisa. A interpessoal, no relacionamento com o outro. Existencial, existe vida depois da morte? Como é que funciona? A espacial,
Sinestésico, trabalho com o corpo, está aí o eterno Pelé, está aí a discussão dos atuais, por exemplo, que estão na Copa do Mundo, a beleza dos músculos, da corrida, do trabalho, da capacidade espacial, levanta não sei quantos metros para fazer um gol, etc. Né? Lógico, quando ele coloca muita matemática, musical, linguística, fala bem, etc. Naturalista, lida com a parte da própria natureza. E aqui teria cada uma dessas é um livro. Né? E eu acrescentaria aqui ainda a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que não é de Gardner. A emocional, de Goleman, que vai trazer a importância das emoções. E ele mostra que o QI pode ser muito alto. Emoção, um desequilíbrio, nós vamos ter aquela grande dificuldade. E espiritual, porque trabalha exatamente esse lado das condições espirituais para a melhora e o desenvolvimento do ser humano. E claro, hoje existe uma classificação, geração. As três últimas, Y, né? X, Y e Z. E eu quero aqui a Z, que é a última, de 1990, meados de 90 para cá, onde nós estamos vendo nossos netos e tudo mais, né? Formando os chamados nativos digitais. Aqueles que já nasceram com o computador na mão, com o celular na mão, com tudo. Que vai lá pequenininho, com um aninho de idade, já estão lá no como é que se chama isso? No controle ali, para mexer na televisão. Estão lá com o tablet, mexendo, procurando as historinhas. E nós aqui, ó, como é que faz isso? Não sabemos mexer no celular. Nós temos dificuldade para isso. Vamos ao banco, meu Deus, precisamos do auxiliar ali, porque para mexer em tudo aquilo é difícil. Mas a geração Z é expert. E aí aquela pergunta que nós queremos fazer: por que as crianças ficam mais inteligentes a cada geração? Por quê? Porque os espíritos, naturalmente, estão renascendo e muitos aspectos estão sendo observados aqui. Novo modelo de escola, que tem que mudar o paradigma, a tecnologia, aqui abrangendo tudo que é possível imaginar, né? A globalização imediata, instantânea, nós estamos vendo aqui e lá na Rússia, na hora. Imagina quem pensava isso anos atrás. As redes sociais estão aí rapidamente funcionando, isso gera uma ansiedade que dificulta muito as relações interpessoais. Os pais estão falando e os filhos estão lá. Ninguém quer saber de nada disso. Está gerando um outro problema que não dá para entrar aqui agora. Eu já estou encerrando. Dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal, diz a nossa mentora, Joana de Ângeles. Qualidade dos espíritos. Mas o que eu quero mesmo nesse momento é falar da geração nova, que lá na Gênesis, último capítulo, Allan Kardec classifica com 3 características. Ele diz: a geração nova se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. E já está acontecendo. Diz ele, lá em 1868, quando ele publicou a Gênese, que já havia começado o momento de transição. E ele classifica a melhor obra que tem todas essas. E que se a gente trabalhar inteirinho, nós vamos pegar todas as modalidades do momento de transição. Sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que é fundamental para as mudanças. Então, a nova geração, que já está trabalhando essa construção da inteligência, que realmente é um grande desafio para todos nós. Mas eu quis acrescentar um desafio assim nosso, né? As inteligências são múltiplas e devem ser construídas ao longo de qualquer fase da vida. Porque nós que estamos aqui com os nossos 15, 16 anos,
Quando nós chegamos lá ao término dessa vida física, nós estamos nos preparando para nova vida. É um processo. E o que nós pudermos alcançar aqui, guardar aqui, para como vimos lá na frente, que o perispírito vai registrando, arquivando e mandando para a memória integral, nós devemos fazer, para que a gente realmente possa acompanhar o mundo de Deus. E terminando com uma frase linda do Evangelho segundo o Espiritismo, de Ferdinando, que diz, dentro da missão do homem inteligente na Terra: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. É rica de méritos, mas sob a condição de ser bem empregada. Estamos aqui com tudo na mão. Temos que entregar bem o nosso tempo. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.